joelho um camaradinha lá chamado cartilagem, né? O que é a cartilagem? Imagine que a cartilagem, imagine você, que a cartilagem é uma esponja, tá? É uma esponja que serve para quê? Serve para amortecer impacto. Então você tem um movimento do joelho durante toda a sua vida, você sobe a escada, você pula, você salta, você joga futebol, você pratica atividade física, você movimenta o joelho, você faz um movimento de flexão, lá dentro tem uma esponja, tá? O nome dela é cartilagem. Essa cartilagem, ela vai se desgastar com o processo de envelhecimento. Não tem jeito, isso aí é inevitável. Agora, existem maneiras para retardar isso. Existem maneiras de você chegar aos 55 anos, chegar aos seus 60 anos, 65 anos, com uma situação muito melhor, né? Qual é a primeira situação? Tá? Antes de mais nada, a gente diz aqui que, como se o tema da nossa vídeo palestra aqui, a mensagem que eu deixo para vocês antes de terminar o vídeo e é uma coisa que eu já venho falando, eu já venho escrevendo, você que me conhece no Facebook sabe o quanto eu escrevo isso no Facebook durante esses 3 anos, né? A artrose, a osteoartrose não é o fim, movimente-se, né? Esse é o tema e esse é o legado, esse é o recado que eu deixo para vocês, para que vocês levam até o fim da vida isso, para que todos saibam, tá? Que o desgaste natural do envelhecimento ele não significa o fim, embora ele vai te apresentar dificuldades de locomoção, vai te causar dor, mas não é o fim. Não significa, pessoal, que você desenvolveu uma artrose no seu quadril, no seu joelho, né, uma osteoartrose, que você vai ficar numa cama. Então eu estou com problema, eu estou com desgaste da cartilagem, eu não posso andar mais, eu não vou andar, eu vou ficar numa cama deitado. Muito errado. A população não está se cuidando, não está sabendo que na verdade é ao contrário disso. Existe uma frase muito importante que a gente pode estar dizendo aqui, movimento. O movimento, ele é a cura do corpo humano. Todo mundo sabe disso. O movimento, que na nossa área específica é chamada de cinesioterapia. A cinesioterapia é a terapia, é a ciência do movimento. Quando na verdade o nosso corpo envelhece, tudo que a gente não pode é ir junto para o buraco com esse envelhecimento. Nós temos que combater isso. Esse é o grande papel da fisioterapia. É por isso que eu visito tantas casas e bolo nossos tratamentos, para evitar que um paciente, por exemplo, evolua para uma cadeira de rodas. Não é isso que a gente quer, tá? Então, você tem uma artrose, você vai para a cama, você deita, você vai engordar, você vai perder movimentos, e aí entra-se num círculo vicioso para um abismo, que é um caminho sem volta, tá? Então, o primeiro, anotem aí, o primeiro grande fator causador da artrose, da osteoartrose, um dos principais, que eu diria, o sobrepeso. O sobrepeso é um dos grandes fatores causadores da artrose, seja no quadril, seja no joelho, na coluna. Vamos falando aqui nos lugares onde a gente absorve carga, que é a coluna lombar, tá, o quadril e o joelho, certo? Então, essas regiões são de carga, vão sofrer um grande desgaste, e quanto mais pesado a gente for, quanto mais houver um sobrepeso, pior para as articulações, maior o impacto, tá? No joelho, vamos imaginar um joelho, tá? A gente tem um camaradinho lá chamado membrana sinovial. Essa membrana sinovial, que muitos não conhecem, ela tem um papel fundamental. Ela produz o líquido sinovial, que ele é um lubrificante da articulação. Ele é um olhinho, ele é um lubrificante que vai ajudar nesse vai e vem da articulação, no deslizamento da articulação, certo? A nossa articulação, a nossa cartilagem, ela precisa do seu nutriente, ela precisa da comidinha dela, do alimento dela. O nutriente dela chama-se líquido sinovial. Quem produz esse líquido é a membrana sinovial, certo? E se a gente não se movimenta, se a gente não se exercita, se a gente não faz uma caminhada, se a gente não faz uma boa aula de pilates, se a gente não faz uma hidro na piscina, uma academia, a gente vai perdendo esse líquido sinovial. Aí vai falar, mas doutor Alan, é contraditório o que o senhor está dizendo. Então, eu tenho um grande desgaste da cartilagem exatamente pelo impacto. Durante toda a minha vida eu vou ter um processo de envelhecimento pesado, jogo peso, todo o meu peso em cima da cartilagem e vai acabando com a cartilagem. Ué, e se eu ficar parado, sentado, vai gastar também? Sim,
É contraditório, mas também. O que a gente tem que ponderar é que o de mais não serve e o de menos também não. Vamos buscar o equilíbrio. Se você for muito pesado, esmagar o seu joelho durante toda a sua vida, você vai ter uma osteoartrose avançada. E se você é uma pessoa sem atividade física, uma pessoa sedentária, lá pelos seus 60, 65 anos, 70, você vai começar a sofrer consequências. Por quê? Porque o grande precursor do líquido sinovial que produz aquele olhinho lubrificante da articulação, sabe quem é? Movimento. A cinesioterapia, a caminhada, faça a caminhada, procure um bom estúdio de personal trainer, procure a sua academia mais próxima, procure um nutricionista para ajudar você a emagrecer. Tá aí a importância, né, de nós todos unidos na equipe multidisciplinar, tá? Para combater o processo do envelhecimento, tá? E depois disso, que a doença já está instalada, qual é o papel da fisioterapia? Já que a artrose não tem cura, para que serve a fisioterapia? Qualidade de vida. É para isso que a gente visita muitas casas, por isso que nós atendemos os pacientes da melhor forma possível, tratando eles com gelo, com calor, pode ser usado para aliviar a dor, para combater um pouco essa dor, esse sofrimento, dar qualidade de vida ao paciente, mesmo que a artrose não tenha cura, porque não tem cura, né? Muitas pessoas compram lá a condroitina, a glucosamina, e eu já ouvi muitas pessoas dizer, vou tomar para repor a cartilagem. Não repõe. Ela pode ajudar, vamos lá, vamos dizer que ajuda um pouco, mas a ilusão pensar que você vai ter a sua cartilagem de volta. A cartilagem não se repõe, perdeu o tecido original, você perdeu. Claro que no passar do tempo, se não tiver cartilagem nenhuma, e aí é o processo mais grave, osso com osso, e aí vem o nosso famoso bico de papagaio, que são os osteófitos marginais, porque quando você pega o seu exame lá, você vê lá, osteófitos marginais. É o bico de papagaio. Marginais porque ele se dá às margens, tá? Então esse é o processo de envelhecimento. E aí quando você já não tem mais de onde ter cartilagem, aí a artroplastia é indicada, super indicada, você tem que retirar fora o seu joelho e colocar uma prótese. Não tem jeito, não tem jeito. Mas vai de cada um colocar ou não, né? Então é mais ou menos isso que a gente tem para dizer. A artrose não é o fim, movimente-se, nutrir a sua cartilagem com o movimento. Quanto mais você faz a flexão, a extensão do joelho, você está produzindo o líquido lubrificante da sua articulação. Não fique parado. Faça uma caminhada, faça uma hidro, procure uma academia e evite o sobrepeso. São os grandes fatores que vão fazer a gente sofrer quando tiver com 60, 65 anos. E a família vai sofrer junto, porque ninguém quer ver o seu parente numa cadeira de rodas, numa cama. E a gente tem visto isso por aí e tem combatido a duras penas isso. Não é fácil, mas a gente está tentando. Ok, pessoal? No próximo vídeo, que vai ser gravado logo depois do feriado, vamos falar sobre artrite reumatoide, vamos falar sobre o lúpus eritematoso, vamos falar sobre a gota úrica, que são as doenças autoimunes. Será que tem como prevenir? Como é que a gente faz para tratar isso? Qual é o papel da fisioterapia? Você vai saber no próximo vídeo. Nos acompanhe e desde já muito obrigado. Um grande abraço a todos e não esqueça, artrose não é o fim. Movimente-se. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus.